Augusto Carneiro, superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Passo a palavra ao Dr. Luiz, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado novamente por estarem aqui. Damos continuidade agora às projeções. O doutor Caio Beltrão mostrou as projeções para a Previdência, agora nós vamos mostrar as projeções para a saúde suplementar e depois, em seguida, o professor Campiano mostrar as projeções para a saúde pública, né? Então, vamos, primeiro, como nem todos aqui estão tão familiarizados assim com a estrutura da saúde suplementar, eu vou, esse daqui é o nosso roteiro da apresentação, eu vou mostrar primeiro uma introdução da fotografia do nosso setor, e também colocar as principais perguntas para o futuro. Bom, a introdução é a seguinte: é importante mostrar o tamanho desse mercado dependendo do tipo de contratação. Esse mercado, os dados mais atuais de junho de 2012, nós temos 48,7 milhões de beneficiários no sistema de saúde suplementar, Mas é importante lembrar que 30,6 milhões são beneficiários, ou mais corretamente vínculos, de planos de saúde dos planos coletivos empresariais, ou seja, aquele em que o empregador ele fornece o plano de saúde e, na maioria das vezes, ele arca com quase todo o custo, Então, na carteira de planos individuais, nós temos 9,9 milhões, no coletivo por adesão, 6,8 milhões. O que é importante também retratar, qual que é a parcela do mercado que puxa o crescimento, do mercado como um todo. Se nós olharmos a variação do número de beneficiários, de 2002 a 2012, quer dizer, nesse período de 2002 a 2012, o mercado aqui, o número de beneficiários em planos individuais e familiares, cresceu 46,2%. Agora veja o coletivo empresarial, quase 200%. Tá? Nesse período de tempo, multiplicou por 3 o tamanho. E o coletivo por adesão, um pouco mais aqui do que o individual. Mas o que eu quero mostrar aqui, primeiramente, é o seguinte: esse mercado, 80% é de vínculos, de contratos coletivos empresariais, e, inclusive, essa parcela de coletivos empresariais é a que mais cresce ao longo do tempo. É isso que puxa a economia, que está relacionada principalmente ao crescimento da renda, ao crescimento do PIB, o crescimento da atividade econômica, o crescimento da empregabilidade, queda do desemprego. Bom, esse é o primeiro retrato. Agora, é bom lembrar, nosso país é um país heterogêneo, bem heterogêneo, dependendo das regiões. Como é que esses beneficiários eles estão distribuídos, também nas regiões do país? Bom, nós temos aqui, pegando capital, região metropolitana e interior. Nós sabemos aqui, a maior parcela, se pegarmos aqui as capitais, temos aqui 12,1 milhões de beneficiários no Sudeste, onde tem mais, também em região metropolitana, e também aqui no interior. Mas o que chama a atenção, se nós olharmos principalmente essa coluna aqui do interior, vocês vejam que a maior variação de crescimento, o maior crescimento de beneficiários percentualmente, tem ocorrido nos últimos anos no interior. No interior que eu falo, por exemplo, não é na região metropolitana. Por exemplo, em Pernambuco, a região lá perto do Porto de Suape. O que está acontecendo é, a economia está migrando, as empresas também estão migrando para regiões fora das regiões metropolitanas, criando mais empregos automaticamente. Quem tem
mais empregos nessas regiões significa mais planos de saúde, principalmente no modo aqui de contratação coletivo empresarial. Bom, esse é o retrato aqui do nosso mercado. Uma outra coisa que todo mundo precisa saber para entender como é que funciona esse mercado, como que é a estrutura de preço do plano de saúde no Brasil. Os planos de saúde, eles têm preço dependendo da faixa etária, né? Então, até antes da lei que regulamentou os planos de saúde, né, que começou a viger em 1999, né, os contratos celebrados anteriormente à vigência da lei, eles tinham faixas etárias diferenciadas. Até hoje tem contratos desse tipo, vale lá a estrutura de preço por faixa etária que está nesses contratos. Durante o período de 99 até 2003, por que até 2003? Porque a partir de 2004 começou a viger o Estatuto do Idoso, né, que aí a regra, né, o preço por faixa etária ele mudou, eu vou mostrar ali. Mas durante esse período, nós tivemos, e tem, claro, contratos que foram comercializados, que, né, estão aí até hoje, são válidos até hoje, que foram comercializados nesse período aqui de 5 anos, de 99 a 2003. Né? Nessa época, eram 7 faixas etárias, e foi criada uma regra, né, desde o início, de que o preço da última faixa etária, que começa aos 70 anos, não poderia ter o seu valor superior a 6 vezes o valor da primeira. Então, se o valor da primeira aqui é P, o da última faixa etária, a partir de 70 anos, não poderia ser superior a 6 vezes P. Né? E, vejam bem, tinha uma variação aqui aos 60 anos e outra aos 70 anos. Com a lei, né, do idoso, o Estatuto do Idoso, o que aconteceu? O idoso, a lei exige que o idoso não seja discriminado nos planos de saúde, o preço seja diferente em função da idade. Então, a última faixa etária tem que começar para a maior idade que não é de um idoso, que é de 59 anos. Então, a última faixa etária começa com 59. Só que a regra também, né, do preço por faixa etária, essa relação dos 6 vezes, ela também foi mantida. Tá? Com alguma regra também adicional, né, para que as variações não se concentrassem, porque, além disso daqui, né, existe uma regra de que a variação acumulada aqui nessas últimas faixas etárias, da 7ª até a 10ª, ela não pode ser superior à variação acumulada aqui da 1ª até a 7ª. Ou seja, os reajustes, as variações de preço por faixa etária têm que estar mais ou menos distribuídas ao longo dessas faixas etárias. Bom, essa regra é isso que funciona até hoje. E o que isso tem a ver com envelhecimento populacional? Tudo, né? Porque a população vai começar a se concentrar mais nessas faixas etárias que estão aqui e vai haver uma mudança demográfica aqui a partir dos 59 anos. Tá? Qual é o impacto disso? Bom, também para mostrar aqui rapidamente que essa daqui é a pirâmide etária da população brasileira, e são dados da ANS que nós já conhecemos. Nós já sabemos que a população de beneficiários de plano de saúde ela já é mais envelhecida do que a população, né, em geral. Agora, perguntas sobre o futuro. Né? Com base nessa realidade, já sabemos que a população vai envelhecer. Quais são as perguntas relevantes a serem feitas? Primeiro, qual será o tamanho da saúde suplementar em 2030 e 2050, em termos de gasto assistencial? Né? Pegamos consultas, exames, terapias, internações. Quanto é que vai dar isso lá no futuro? Segunda pergunta, o crescimento será sustentável? O que eu quero dizer com isso? Haverá renda para as empresas e as famílias financiarem esses gastos? Né? A gente quer saber se vai dar para pagar a conta. 3. O que pode ser feito para garantir a sustentabilidade da saúde suplementar no futuro? Olha, dado o quadro que nós vamos ver, o que é feito para garantir a sustentabilidade econômico-financeira do setor? Tá? Bom, para mostrar como é que o estudo foi feito, primeiro eu vou dizer, nós utilizamos 2 amostras de plano de saúde. Nós utilizamos uma amostra de planos individuais, com aproximadamente 440 mil beneficiários, né, de abrangência nacional, e uma outra amostra, que ela é menor, né, de aproximadamente 60 mil beneficiários, que é um outro tipo de plano. Ele, além de ser coletivo, estamos falando de um plano de autogestão. O que é autogestão? São
aqueles planos que são geridos pela própria empresa, né? E a abrangência é aqui, nesse caso dessa amostra, apenas beneficiários no estado de São Paulo. Certo? Então, são dois mundos diferentes, mas vão ver que os custos não são tão diferentes assim, os impactos não são tão diferentes assim. Tá, olhando um pouco a amostra de planos individuais que nós utilizamos, né, são vários planos de várias operadoras, né, então a amostra ela não caracteriza nenhuma operadora especificamente, mas a intenção é mostrar o retrato de uma parte do mercado, né. Essa carteira ela é uma carteira um pouco mais envelhecida, ou bem mais envelhecida do que a carteira da ANS. Né, e não temos lá número de expostos, beneficiários aproximadamente, os expostos 424 mil. Né. Então, esse é um retrato dela. Se pegarmos, né, para a nossa amostra de planos individuais, nós não tínhamos a separação na amostra por sexo. Então, por isso que nós pegamos aqui o agregado por idade, né, da nossa amostra por idade, aqui a amostra da ANS. Agora, para a nossa amostra de autogestão, nós temos a variável sexo, então nós conseguimos fazer essa pirâmide etária aqui dos beneficiários, né, desse grupo aqui de autogestão, né, e conseguimos ver também, comparando com a pirâmide etária da saúde suplementar como de todos os planos, que ela já é um pouco mais envelhecida. Tá? Então, esse é o retrato do que nós temos. Agora, comparando essa amostra, né, de planos individuais, a composição por faixa etária, com os planos individuais da ANS. Então, estou comparando plano individual com plano individual. A nossa amostra, vocês podem ver aqui que 27% dos beneficiários têm 60 anos ou mais. Na amostra de planos individuais da ANS é 18%. Na amostra de autogestão que nós utilizamos, tem mais ou menos essa distribuição, e se comparar com a população total de beneficiários em autogestão, não é muito diferente. Tá? Então, a nossa amostra de autogestão, apesar de ser relativamente pequena, tem uma estrutura etária muito parecida com a população total de autogestão, que é aproximadamente uns 5 milhões de beneficiários. E aqui o total da ANS. Tá? Agora, na nossa amostra de planos individuais, assim que está distribuído o gasto total por faixa etária. Estou falando gasto per capita, estou falando gasto total. Então, nós temos milhões de reais aqui de 2010. Vocês veem que o gasto total, ele se concentra bastante a partir aqui dos 40 anos. Tá? São essas faixas etárias que geram o maior gasto assistencial. O gasto assistencial total dessa carteira é de 1,78 bilhão em 2010. Na nossa carteira, e se nós fizermos, né, o cálculo desse gasto assistencial por faixa etária, nós temos aqui, e vejam bem, o que nós vamos mostrar, que algumas carteiras, né, a realidade dos planos de saúde é diversa, dependendo do tipo de segmentação, do tipo de amostra. Né. Aqui, no caso, esses planos, como eles já são de valores bem altos, né, assistenciais desde aqui o início, nós não chegamos a uma diferença de 6 vezes aqui. Mas nós vamos ver que, no caso da amostra de autogestão, isso é verdade. Tá? Então, temos que ter cuidado com as realidades diferentes, né? Tratar diferentemente os diferentes. Então, isso daqui é o gasto anual, vamos dizer assim, per capita por faixa etária. Né? Infelizmente, mesmo com o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso ele veio para proteger, mas em termos do que custa mesmo, acaba tendo um salto grande do custo, né, aqui da faixa etária que termina aos 58 anos para essa que começa aos 59. Por quê? Porque a pessoa, quando ela, né, passa a ter 59 anos, ela começa a pagar o mesmo preço per capita, vamos dizer assim, do que quem tem uma idade acima do que 59 anos. Inclusive, vai pagar a mesma coisa com a pessoa de 85 anos. Aos 59 anos, ela nem sabe, quando ela tem 59 anos, se ela vai chegar lá. Mas, ok. Na nossa amostra de autogestão, né, vejam que o gasto total por idade ele é um pouco mais diferenciado. Nós temos um pico maior aqui nessas idades, depois um decaimento rápido aqui, o que não ocorria na outra amostra. E nós, se pegarmos o gasto por faixa etária, ele é assim. Você tem esse salto, mas, olha, a diferença desse valor aqui para a primeira é de 7,7 vezes.
Só que, claro, esse plano de saúde ele não pode praticar preços nessa proporção. Nesse caso, ele tem que pegar, né? E esse excedente aqui, vamos dizer que dá 7,7 vezes, ele tem que aumentar um pouco, diminuir um pouco aqui e aumentar um pouco aqui, para esta relação aqui dar, né, no máximo 6 vezes. E se nós compararmos essa amostra de autogestão com o que ocorre, né, isso daqui é um dado publicado pela Unidas, né, que é a União Nacional das Empresas de Autogestão, a diferença que se tem da pesquisa 2010 de 6,8 vezes. Então, né, pegando uma amostra até grande mesmo, eles fazem esse cálculo para aproximadamente 5 milhões de beneficiários, a diferença é superior a 6 vezes. Tá? E esse ajuste ele é necessário. E aí, pegando os planos individuais, e aí é importante a gente saber, olha, esse gasto ele está dividido o quê? Nos planos individuais da nossa amostra, 57% é internação, tá? 19% exames, 9% consultas, 7% terapias. No caso da autogestão, nós temos 64% de internação, veja o volume, mais exames, né? E outros procedimentos, terapias e outros procedimentos estão juntos aqui, 8% de consultas. Mas vejam proporcionalmente o aumento aqui do gasto de internações. E, se nós olharmos, então, para a nossa carteira de planos individuais, esse gasto, né, de internações, exames, consultas por faixa etária, porque aquilo que eu mostrei naquela torta, né, aquilo ali é uma média. Agora, se a gente pegar, né, esse gasto por exame, internação, exame, terapia e consultas por faixa etária, nós temos, vejam só, na carteira de planos individuais, 46% aqui da idade de 0 a 14, as internações, quanto mais, né, velha a pessoa, né, começa jovem aqui, chega a 83% de gasto com internação para quem tem 80 anos ou mais. E no caso, né, da nossa amostra de autogestão, acontece a mesma coisa, só que vocês vejam que a parcela aqui de internação, ela cresce mais ainda com a idade. E como é que funciona também frequência de consultas por ano nessas duas amostras? Aí agora, querendo mostrar como é que é a utilização. Então, nós investigamos em ambas as amostras como é que é o número de consultas por beneficiário por ano, né, por idade, né, nós temos um retrato disso. Temos um retrato disso também para a internação, né, aqui o percentual de internação por faixa etária, vocês vejam que até na mesma amostra em relação à internação não é muito diferente. Tá? Para número de exames também não é muito diferente, e veja, são amostras totalmente diferentes, obtidas de fontes diferentes, mas o comportamento ele é muito parecido. E as projeções, tá? É bom a gente entender bem a nossa amostra para a gente entender depois o resultado das nossas projeções. Mas elas nos garantem, ou pelo menos nos dão uma segurança de uma consistência nas nossas projeções. Então, quais são as nossas premissas de cálculo? Primeiro, deixa eu até passar o próximo slide aqui, é o seguinte, isso daqui é a taxa de cobertura por faixa etária de planos de saúde. A pergunta que nós estamos querendo responder olha, temos a saúde suplementar, o gasto assistencial da saúde suplementar em 2010 é de 59,2 bilhões de reais, gasto assistencial, consulta, exames, terapias, etc. Como é que eu projeto esse gasto para o futuro? Eu vou projetar com base na estrutura de custo dessas duas amostras que eu tenho. Mas eu consigo fazer vamos dizer assim, um ajuste um refinamento nesse cálculo ao utilizar a taxa de cobertura por faixa etária. O que é a taxa de cobertura? É o percentual da população brasileira, né, que tem cobertura de plano de saúde por faixa etária. Vocês vejam aqui até que a taxa de cobertura, né, a partir dos 20 anos, ela se mantém nesse patamar aqui de 25, né, em média até acima de 25. A taxa de cobertura é um pouco abaixo da média aqui para os mais jovens. Certo? Então, voltando aqui às premissas, primeiro, esses nossos cenários são cenários de referência. Nós não estamos supondo
que essas taxas de cobertura vão aumentar no futuro. A nossa projeção, olha, mantendo as taxas de cobertura que nós temos hoje por faixa etária, o que vai acontecer? E depois mudando, claro, o padrão demográfico da população, mas mantendo constante a taxa de cobertura. Que tem aumentado no passado? Não, tem aumentado, mas nós estamos mantendo constante, né, nos níveis de 2010. Perfil demográfico dos beneficiários de plano de saúde. Ele vai acompanhar a expansão e a alteração da composição etária da população brasileira de acordo com a projeção do IBGE. Certo? Então, assim, mantemos a taxa de cobertura por faixa etária constante e aplicamos, então, a transição demográfica, né, nos dados totais, com base na estrutura de custo de 2 amostras. Bom, vamos ver o que a gente tem. Primeiro a gente faz conseguimos fazer, então, só com efeito demográfico e mantida constante a taxa de cobertura, uma estimativa do número total de beneficiários. Então, eram 43,8 milhões em 2010, em 2030 passa a ser 51 milhões, em 2050, 51,3. Claro que, assim, se aumentar a taxa de cobertura por faixa etária, vai aumentar? Não, vai aumentar. Né? Ou seja, mas com base nas nossas premissas, essas que são as projeções de números de beneficiários. Agora, com esse número de beneficiários e a estrutura de custo, né, de consultas, exames, terapias, das 2 amostras que nós temos, quanto é que dá o gasto total em 2030 e em 2050? Então, só para ter uma ideia, né, aqui da projeção do número de beneficiários, antes da gente mostrar os dados, né, vemos aqui que as pessoas, né, em milhões, né, em 2010, número de beneficiários, né, isso aqui não é o número da população, número de beneficiários de plano de saúde, que era 43,8, com 60 anos ou mais eram 4,9, chegam a 9,7 milhões, né, em 2030, e depois eles chegam a 15,6 milhões, eles chegam a mais de 30% da proporção, né, da população de beneficiários. E essa daqui é a mudança na composição etária dos idosos dos planos de saúde. Então, você veja, assim, principalmente o efeito, né, no total, aqui, quem tem 80 anos ou mais, né, é 0,8 milhões aqui de pessoas, né, e você vê que esse número aqui passa para 3,8 milhões em 2050. Quer dizer, tem um aumento bem grande, né, de todos os idosos, mas a taxa de crescimento do número de idosos é maior para os idosos mais velhos. Premissas, né? Então, a premissa para os cálculos